palavra de Jesus para você. As decisões que você vai tomar na sua vida nunca mais serão fora do prumo daquilo que Deus tem para a sua história. Eu quero que você tire todas as distrações a partir de agora, porque tudo que você vai ouvir tem poder total sobre o seu futuro, sobre o seu destino profético e sobre aquilo que Deus vai fazer na sua história ainda esse ano. Então, meu lindo, prepara o coração. Antes, eu só vou te pedir um favor que eu esqueci. Curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda a segunda-feira, às 5 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus para você aqui. E em breve haverão novidades. Pode ser fofoqueiro. Mas enquanto essa novidade não chega, eu quero também te deixar um convite para ser parte da nossa associação evangelística. Se você não conhece, eu vou deixar o perfil do nosso Instagram. É o nosso projeto social que ajuda milhares de pessoas através da evangelização, através das circunstâncias de tragédia e caos do nosso país. E eu quero que você seja parte disso. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, e em breve você vai poder visitar a gente lá em Joinville para ser treinado e enviado para ser um evangelista aonde Deus plantou você. Amém? Então agora vamos pro vídeo. Aleluia! Olha, eu vou dizer para você, se tem uma coisa que pessoas normais têm medo, é tomar decisões. Eu vou te falar uma coisa. Sei você, mas tem gente que até no restaurante tem medo de tomar decisão. Você já viu? O que você quer comer? Aí a pessoa fala, decide você. E eu casei com alguém assim. Você escolhe. Vamos para onde, amor? Você escolhe. Porque nós não queremos o ônus da escolha. O ônus da escolha é que quando você assume a frente, quando você escolhe, se der certo, talvez o mérito vai ser seu. Agora, se der errado, com toda certeza, mas com toda certeza, quem foi que fez? Foi você. Na hora que o leão está vivo, ninguém quer caçar. Mas quando o leão morre, todo mundo quer uma foto do lado dele. Na vida é exatamente igual. Todas as nossas decisões são pequenos ajustes de leme que mudam a direção da nossa embarcação. Decisões erradas alteram o leme para uma embarcação que vai para um lugar aonde Deus não queria. Só que muitos de nós, para não ter o ônus da escolha errada, não escolhe. E quem não escolhe, alguém escolhe por você. Quem não se posiciona, alguém se posiciona por você. E aí então, você não poderá mais cobrar o resultado de absolutamente nada. Porque quando era para você escolher, você abriu mão da escolha. Você não quis. Quantas oportunidades Deus já mostrou para você. Quantas portas Deus já abriu para você, mas você não quis. Porque dizendo sendo sábio, ou ao dizer ser sábio, esqueceu de agir com ousadia. Porque no fim não é só sobre decidir com sabedoria, mas com ousadia. Escreva isso que eu vou te falar para você nunca mais esquecer. Se você decide apenas com sabedoria, há um risco de você ficar estagnado.
Se você decide só com ousadia, há um risco de você cometer um grave erro. Ou seja, o segredo não está nem na ousadia, nem na sabedoria, mas no equilíbrio delas. Porque se você for sábio e ousado, tudo aquilo que Deus colocar para você viver, você vai ser sábio para fazer com prudência, mas vai ser ousado para se jogar de cabeça pela fé que tem no Deus que te chamou. Então, meu lindo, há uma palavra poderosa sobre nós nesse lugar. E se eu fosse você agora, eu já falava pro irmãozinho do lado: te prepara, amanhã é você que escolhe o que vem para a mesa. Começa na mesa, mas termina no destino, termina no futuro, termina nos teus filhos, termina na tua família, termina na tua geração, termina naquilo que os teus netos irão colher. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu já estou semeando uma vida que os meus netos no futuro vão dizer: meu avô foi um grande homem de Deus e o que ele fez mudou a geração dele. Agora, isso significa que não significa que eu não vou errar, mas significa que toda a decisão passa pelo crivo da fé em Deus e da sabedoria que Ele colocou dentro de mim. Mas para isso eu preciso de uma palavra. Vamos caminhar. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 16, diz o seguinte: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e puros como a pomba. Eu confesso para você que isso daqui é uma coisa que nos falta muito. Normalmente, ou nós temos muito de um e quase nada do outro, mas dificilmente conseguimos ter os dois na mesma pessoa, no mesmo indivíduo. Quando Jesus está falando isso, Ele está falando para os discípulos dele. Os discípulos dele entrariam nas cidades apregoando a boa nova do Evangelho. O que Jesus estava dizendo para eles é: vocês são como ovelhas no meio de lobos. Vocês são inofensivos, vocês não sabem viver longe do pastor de vocês. Porque isso é uma ovelha. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma ovelha de perto. Ovelhas não são animais agressivos. Ovelhas são animais extremamente dóceis. Eles não se defendem. Uma ovelha, o abatimento de uma ovelha dá dó. Ela não esperneia, ela não foge, ela fica. E isso é o que Jesus diz que somos. Porque de fato nós não somos nada sem o nosso pastor. Só um aleluia. Eu vou dizer de novo para ver se alguém entende o que eu acabei de dizer e concorda comigo. Você não é nada sem o seu pastor. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa a sua família, não importa o quanto você estudou. No fim lindo, Tiago 4,14 diz: o que é pois a vossa vida? Senão um vapor que aparece e logo desaparece. Somos passageiros. Somos tão destrutíveis, destrutíveis, acho que é certo. Destrutíveis no sentido de ser destruído, que um vírus matou um monte de gente agora há pouco. Até dias atrás a gente estava escondido dentro das nossas casas com uma máscara por causa de um vírus invisível que nós que inventamos a AI, o carro elétrico, o computador, a internet, a eletricidade, o ar-condicionado, que hoje não está tão bem. Nós estávamos escondidos dizendo: oh meu Deus, não pega nós. Por quê? Porque somos isso. Só que quando a Bíblia diz que nós estamos sendo enviados para o meio de lobos, está dizendo: vocês estão sendo enviados para um lugar onde lobos destroem ovelhas, aonde lobos migalham ovelhas. A prova disso é o que nós estamos vivendo agora nesses dias. Está cheio de gente indo com um pensamento inocente, porque não entendeu a crueldade que está por trás, que não entendeu o mal que governa por trás disso. E estão indo inocentes, ó céu, ó vida, ó azar. Não sabem que o diabo está os aguardando para os destruírem. Quantos nesse carnaval não voltarão para suas casas? Eu não estou falando contra a cultura de um povo, estou falando contra o pecado de um povo.
Quantos vão se perder? Quantos perderão família? Quantos? E alguém diz, não, Dave, não é bem assim. Pois é, Jesus já havia dito, nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos. Só que a Bíblia também diz que nós temos que ser prudentes como as serpentes, mas não devemos deixar de ser puros então como as pombas. Jesus está dizendo que dentro de nós precisa ter astúcia e pureza, precisa ter malícia e bondade. Como assim malícia, David? Malícia para enxergar o mal e fugir dele. Porque se a gente só for puro, a gente vai dizer, não, é todo mundo bonzinho, todo mundo quer o meu bem. É até o momento que você estiver sendo tragado pelo mal. Quando Jesus está dizendo isso para os discípulos, Jesus está dizendo para mim e para você, vocês precisam saber que vocês estão indo para o meio do campo inimigo. Eles não amam vocês, eles odeiam vocês. Vocês não são caçadores, vocês são caça. Mas eu tenho uma palavra para você. Se você for prudente como uma serpente, você não cairá em armadilhas, você não vai tomar decisões equivocadas, você não vai entrar em golpe, você não vai cair em ciladas. E se você for puro, você não vai tratar o bem como se fosse o mal. Você vai discernir aqueles que são daqueles que não são, e o seu coração vai se manter puro, e você não vai fazer com que o bem pague pelo mal. Entende? E aonde que entra decidir com sabedoria? Porque decidir passa sempre por duas coisas: pureza e prudência. Sempre passa por isso. Nós às vezes entendemos que algumas decisões não valem a pena ser tomadas, porque nos colocam no lugar onde a gente perde o controle de tudo. Eu vou te falar uma parada e talvez isso vai incomodar um pouco, mas você sabia? Que delícia falar isso, que é tão bom. Você sabia que para viver o sobrenatural de Deus, a primeira coisa que você tem que perder é o controle? Não, você não pegou, eu vou dizer de novo. Meu lindo, se você quer ter uma vida normal, se você quer ter uma vida comum, se você quer ter uma vida normalzinho, de boa, a planilha vai dar certo, o organograma vai fechar, vai dar tudo bonitinho, sempre a conta fecha no final. Agora, se você quiser ter uma vida extraordinária, sobrenatural, aonde nada fecha a conta, ainda onde tudo é sobrenatural e diferente, você vai ter que aprender a perder o controle e dizer: Jesus, eu não entendo nada, eu não consigo compreender aonde o Senhor está me levando, mas eu sei que o Senhor está no controle, portanto pegue o controle e faça de acordo com aquilo que o Senhor quer. E aí então a gente descobre o extraordinário. Nós só não vivemos o extraordinário porque estamos agarrados no controle. Porque a gente diz: não, Jesus, não, eu estou sendo sábio. Mas existe outra coisa que você precisa saber. Normalmente o medo de decidir se veste de sabedoria para te defender do ônus da escolha. Você diz: eu não vou fazer isso porque eu sou prudente. Eu não vou fazer isso porque eu não quero colocar ninguém em perigo. Não, na verdade o que você só não quer é perder o controle e ter que confiar em Deus. Na verdade o que você não quer, assim, de verdade mesmo, é chegar no final do mês e precisar de um milagre. Na verdade o que você não quer de fato é ter que pedir oração por algo que não precisava, mas porque você deu um passo de fé, vai ter que ter fé até o final para ver realizar. Na verdade a sua medida de fé está tão pequena e atrofiada que você não quer ousar viver o sobrenatural, porque não acredita que o Deus que proveu hoje vai prover amanhã, que o Deus que faz o milagre hoje tem o poder para fazer amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, até que Ele venha. Então decidir com sabedoria não é decidir com medo. Decidir com sabedoria é decidir com fé, ousadia e sabedoria. Olha, eu vou te falar uma coisa minha. Eu sou muito fofoqueiro. Eu vou falar da minha vida. Eu não sou fofoqueiro.
Eu devo ser outra coisa que ainda não inventaram a palavra. Obrigado. Sou eu. Eu tenho 34 anos de idade. Tá vendo? O inimigo se levantou aqui agora, viram? Ainda? E gente, eu sei que vocês estão pensando, mas não parece? Fui cortar o cabelo essa semana. Os cabelos brancos estão ali. Coisa mais linda. A esposa disse que está lindo. Não é para rir, irmão, é para celebrar. Quando ela estiver gostando, ficarão ali. Aí a gente perdão, Jesus, estou entrando demais, pessoal. Mas eu tenho 34 anos hoje, e o que eu vivo hoje, eu não consigo me acostumar. Eu estou aqui pregando para vocês, falando de Jesus. São tanta gente que vê, tanta gente que assiste. É tão maravilhoso, sabe? É tão extraordinário. Mas não foi assim sempre. Aliás, a promessa não nasceu com isso. A promessa nasceu de uma forma muito difícil de aceitar. Deus não pintou a história inteira, Deus só pintou 10% da história. O ano era 2017 e a minha esposa engravidou do João. A gente estava muito feliz. Minha vida era uma vida normal, super comum. Eu trabalhava numa rádio, eu ganhava um salário por mês, era a minha segurança. Minha esposa trabalhava também, ganhava um outro salário e era a nossa segurança. E eu pregava em algumas igrejas e aquilo era uma bênção de Deus sobre a nossa vida. As pessoas usavam ofertas às vezes não davam, e essa era a nossa realidade. Chegou um determinado momento que a gente foi pregar fora, fomos para os Estados Unidos pregar. E lá nesse lugar, o meu amigo, que hoje é como se fosse o avô dos meus filhos, falou para mim: rapaz, Deus colocou no meu coração para que vocês venham ter o João aqui. Não é sobre vocês, é sobre ele, é alguma palavra que Deus tem para ele. Aí eu prontamente, porque jamais estava preparado para ousar, eu disse: não, pastor, muito obrigado, não quero. Volto para o Brasil e vou fazer os exames com a Paula. Fazemos os exames, começamos o pré-natal. E estava tudo tão legal, porque já ia nascer no hospital que eu nasci. E estava tudo dentro do meu controle. Oh, como é bom controlar. Como é bom controlar, como é bom. Mas um dia eu estava dentro do meu carro dirigindo e o Espírito Santo falou comigo: eu não quero que o João nasça aí. Eu tenho um plano com ele. Irmão, eu sou um pouquinho crente. Comecei a chorar na hora e falei para Paula: amor, Deus está falando comigo que é para o João nascer lá. Aí a minha esposa falou o quê? Como? Não tinha um pinto para dar água. Eu trabalhava numa rádio onde eu precisava estar lá todo dia. E aí, irmão, eu fiz 3 provas com Deus. Eu falei: vou fazer uma prova com Deus então. Falei: amor, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos ligar para o pastor e para a pastora. Porque às vezes alguém diz: vem na minha casa, mas não é tão vem assim. Não é verdade? Não é assim? Todo mundo, às vezes que você fala assim: vamos lá em casa. Aí você: tomara que não, Senhor Jesus, tem misericórdia. Às vezes é assim, não é verdade? Vamos marcar, tomara que não. Aí a gente ligou para ele. Primeiro ligamos para ele. Aí a gente falou assim: olha, nós estamos orando para... Quando a gente falou, eles começaram tudo a chorar. Eles falaram: vocês vão vir e tal. Começaram a comemorar. E eu tinha mais 2 provas com Deus. Qual que era a outra prova com Deus? Minha esposa estava de 36 semanas. Tinha que ir agora. Vamos ver qual é o prazo. 37. Faltava uma semana. Vamos fazer os exames. Os exames precisam sair até a data. Saiu a data. O exame saiu.
Minha esposa foi, só que agora restava uma coisa, uma decisão. Para eu ser homem, estar com meu filho, eu vou precisar pedir demissão da rádio que eu trabalho. E a única segurança que eu tinha era a rádio. Você entende? A gente era um casal novo e todo mundo dizendo que a gente estava tomando a pior decisão da nossa vida. E eu fui lá na rádio, sentei na mesa do meu diretor. Eu tinha um programa da 1 às 5 da tarde todos os dias chamado Louvor Maior. Eu disse: eu queria tanto que o senhor me demitisse, porque eu não tenho coragem de pedir a conta. E ele falou: então eu vou te demitir. Nunca foi tão fácil. Eu queria que ele pelo menos fizesse um doce dizendo: não, fica. Mas ele falou: não, você vai sair então. Eu fui para os Estados Unidos e eu não tinha mais para onde voltar. Eu tinha só 10 mil reais, que era a minha saída da rádio, para pagar as contas e voltar. Lá nos Estados Unidos Deus nos deu tudo. Os pastores nos abençoaram. E sabe do que eu não sabia? Eles estavam para se divorciar. E enquanto nós estávamos lá dentro da casa deles, o Senhor restaurou o casamento deles. Pastor Carlos e pastora Lu, eu amo vocês. Vocês são a minha família e eu nunca na minha vida vou me esquecer o que vocês fizeram por mim, pela minha esposa e pelos meus filhos. Nunca vou me esquecer. Aí eu falava para minha esposa: amor, eu tô sentindo o cheiro de uma coisa nova. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer alguma coisa nova. E isso era outubro, antes de ir para os Estados Unidos. Eu dizia: você está sentindo o cheiro, amor? E ela dizia: não estou. Eu falei: olha só, é um cheiro de algo novo. Isso era 2017. 2018 nós voltamos para o Brasil. Eu gravei a primeira série do YouTube, chamado Direção. E naquele mês de fevereiro de 2018, Deus mudou toda a nossa vida. E nunca mais as coisas foram iguais. O que eu quero dizer para você, meu lindo, é que vai ter um momento da sua vida que Deus vai te dar uma porta. Aí você acredita se você quiser. Você recebe se você quiser. Você crê se você quiser. Não tem problema. Ah, David, eu não quero. Eu quero viver assim para sempre. Então tá tudo bem. O problema é só seu mesmo. Não tem problema. Mas vai ter um dia que Deus vai te mostrar uma porta. E essa porta vai ser extraordinária. Haverá uma colheita extraordinária. Mas para você entrar por essa porta, você vai ter que ter fé. Você vai ter que abrir mão da sua razão. Você vai ter que perder o controle com toda certeza. Mas você, se tiver sabedoria e ousadia no espírito e fé para viver, você entrará por essa porta. E essa porta vai mudar toda a sua história, toda a sua geração, toda a sua realidade. E no nome de Jesus, tudo aquilo que um dia alguém disse para você que se chamava milagre, vai se tornar parte da sua rotina. Você vai viver milagres de segunda a segunda, no nome de Jesus. E é por isso que as pessoas ficam chateadas comigo, porque é esperança demais. Mas eu tenho culpa. Se eu vivo isso, eu tenho culpa. Se eu sei que Deus pode, porque vejo na prática, eu tenho culpa. Se é isso que acontece na nossa casa, se é isso que acontece nas famílias, se é isso que eu vejo todos os dias Deus curar, eu vejo todos os dias Deus abrir portas, mas eu vejo todos os dias covardes não entrarem por portas porque estão querendo permanecer com o controle na mão.
Eu termino. 12 homens foram espiar a terra prometida. 12 voltaram. 10 estão dizendo a verdade, não estão mentindo. A cidade é fortificada, os gigantes habitam naquele lugar, somos como gafanhotos. Era tudo verdade, sim ou não? Sim, era verdade. Mas 2, Josué e Caleb, estão para além da realidade. Carregam dentro de si a promessa de Deus, carregam dentro de si uma palavra que ouviram através de Moisés. E o que eles dizem é diferente dos 10. Eles dizem: nós vamos subir e vamos possuir a terra. E sabe o que a multidão diz? Apedrejem eles. Porque quem tem fé demais é apedrejado, porque quem acredita demais é perseguido. Mas eu não sei você, meu lindo, eu não quero ser apedrejado no meio daqueles que desistem. Eu quero ser apedrejado então no meio daqueles que seguem adiante, para viver o plano sobrenatural de Deus sobre a história. Custe o que custar, se houver uma palavra de Deus, mesmo que a porta não seja tão bonita, mas o destino será extraordinário. Fala para quem está perto de você: esse ano não é o ano da planilha, é o ano do milagre. No dia que você aceitar abrir mão do controle da sua história e colocar na mão do Senhor, e deixar Ele decidir por você, deixar a palavra dEle ser o norte da sua caminhada, você vai entrar num período da história que talvez nunca ninguém na sua geração entrou. Nem avô, nem bisavô, nem pai, nem mãe nunca viveram. Mas essa porta estava lá há gerações. Mas até você chegar, nunca ninguém ousou viver o sobrenatural. Nunca ninguém ousou entregar o controle total da história. Mas agora em você será diferente. Aleluia! E eu quero declarar no nome de Jesus que esse é o ano aonde o sobrenatural de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. A provisão vai cair como chuva abundante, e o favor vai ser derramado sobre você e sobre a sua casa. E aquilo que era ilógico vai ser chamado de milagre sobrenatural. E quando tudo passar, a loucura vai ser um testemunho do favor de Deus sobre você. Se a porta se abrir e Deus te chamar, corra por essa porta, que Ele já preparou a sua chegada. No nome de Jesus. Jesus, eu creio nisso, Pai. Eu creio nisso, Jesus. Eu não estou falando só para os meus irmãos, eu estou falando para a minha casa, eu estou falando para o meu casamento, eu estou falando para o meu ministério, eu estou falando para a associação, eu estou falando para tudo aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Não será normal, será sobrenatural, em nome de Jesus.